Antes de tudo, quero agradecer o convite. Também queria agradecer e dar os meus parabéns por ter uma plateia destas, porque a atividade foi conseguida, efetivamente. Também queria dar parabéns pelos folhetos que a ACT tem sobre esta questão da diretiva, porque efetivamente eu estive a ler agora, não os tinha visto, e efetivamente, digamos, aquilo que está lá é a simplicidade que se pode aplicar efetivamente nas empresas. Eu vou alterar um bocadinho a minha apresentação para tentar cumprir o tempo, reduzir um bocadinho em questões de segurança, nós temos que ir todos almoçar. Portanto, senão daqui a um bocadinho temos aí uns casos que temos que chamar alguém para nos ajudar, porque se vocês não tiveram um intervalo e estão a ser uns heróis. Portanto, a Bosch é um grupo multinacional, para vocês terem ideia, neste momento tem 350 mil trabalhadores, produz, e eu vou citar alguns corta-relvas, desde o corta-relvas que falou aqui, produz aqueles discos que vocês viram, lá também, tem fábricas que produzem os discos para as máquinas de corte que vocês falaram, mas também produz high-tech, material ou equipamento para a indústria automóvel, que é o caso de Braga, essencialmente, que nós produzimos, mas também produz determinados, aqui em Portugal, câmaras de vídeo e sistemas de videovigilância, toda uma diversidade de produtos que vocês, se forem à página agora da Bosch, podem ver lá. Portanto, nós temos uma diversidade, mas temos coisas muito importantes. Há muitas fábricas no mundo e aquilo que a ASAI falou aqui, que a ACT falou aqui, mas a ASAI principalmente, efetivamente aplica-se que a Bosch tenta standardizar os processos, tenta torná-los, como se falou aqui, muito produtivos e lean no seu processo produtivo. Portanto, nós temos que ter sempre os equipamentos e as linhas de produção sempre muito em evolução e também em termos de regras, obviamente, nós cumprimos. Mas nós, para sermos competitivos, temos que tentar ajustar todo o equipamento e todas as linhas. E tanto podem ir daqui de Portugal, como já foram, linhas de produção para a China, como podem vir da Austrália para Portugal, como podem vir da Alemanha para Braga, como podem ir de Braga para a Alemanha, porque os processos e os equipamentos são standard. A Bosch em Braga tem neste momento 2.163, tem neste momento projetos que vão aumentar isso, portanto tem também uma diversidade de máquinas muito grande para fazer os seus produtos. Nós, essencialmente em Braga, produzimos produtos que estão aqui, que vocês veem na indústria automóvel, que são a maior parte da nossa atividade, que são os rádios, os sistemas de navegação e o que nós chamamos de instrument systems, que são os painéis que antigamente eram eletromecânicos e hoje em dia são sistemas pura e simplesmente eletrónicos. Se vocês virem as novas viaturas, portanto, são sistemas também produzimos antenas, estes produtos para sistemas de sensores de carros, a Bosch também produz frigoríficos, cozinhas, sistemas, etc. E Braga produz a parte eletrónica. Portanto, nós somos uma fábrica, a Bosch está multimédia, e vocês vão perceber também um bocadinho porque é que eu estou a transmitir isto. Nós, na parte automóvel, que é a nossa atividade, nós produzimos para todas as entidades. Ou quase todas as entidades. O que é que isso quer dizer? A indústria automóvel é um cluster muito exigente em termos produtivos e em termos de regras e normas. Muitas vezes mais do que, digamos, algumas exigências técnicas. E também na segurança, porque eles também verificam a segurança dos nossos processos. Em termos de certificações, a Braga, a Bosch está muito primeira, tem estes sistemas todos. Nós temos os sistemas de gestão, a minha colega anterior já falou um bocadinho nos sistemas PDCA, a Bosch nos sistemas PDCA, essencialmente nos sistemas de melhoria contínua, continuous improvement, é efetivamente um must, e também na saúde, isto vou passar, que é usual.
Eu gosto muito desta fotografia, porque efetivamente numa fábrica com tanta gente, só com regra e toda a gente a fazer tudo ao mesmo tempo, é que se vai no mesmo sentido. Isso também funciona na saúde e segurança, e vocês sabem que um barco deste, se um dos remadores começar a ter um ritmo, uma cadência diferente, o que vai acontecer é que o barco vai começar a não ter a mesma direção. Portanto, nos processos, nos standards, nesta questão da diretiva de máquinas, nós temos que ter toda, não é só o responsável de saúde e segurança, mas todo o processo e todos os departamentos alinhados para que se cumpra isto. Ok? Indo ao tema, nós temos um processo interno que foi difícil, digamos, a Bosch já tinha normas relativamente a isto desde que eu conheço a empresa, e há 25 anos, antes de haver dessas diretivas que nós estamos a falar hoje, mas, no entanto, nós só conseguimos ter muito sucesso na aplicação de diretivas máquina quando começamos a ter no caderno de encargos, ou quando se compra, antes de comprar a máquina, processos que têm a exigência e a verificação. E, portanto, este é que foi o trigger de sucesso, na minha visão, da aplicação das diretivas e das normas. Como é que é iniciado o processo? Coisas práticas. Nós, quando adquirimos uma máquina, no caderno de encargos, se a máquina for standard, no caderno de encargos da Bosch, já vêm as exigências todas para o fornecedor do tipo. Se a máquina for modular, ou seja, eles selecionam uma máquina de execução automática de componentes para todo o grupo em todo o mundo. Ou seja, isso é uma vantagem para nós, porque todas as exigências já são pré-determinadas. No entanto, o que nós fazemos é, quando a máquina ainda nem sequer está connosco, nós vamos fazer pelos catálogos de toda a atividade, fazemos este formulário que é para verificar se temos, efetivamente, na pré-aprovação do equipamento ou da máquina, se temos aquilo que nós queremos. Portanto, nós já vamos, ainda muito antes de ter a máquina na empresa, já estamos a verificar uma série de requisitos. E não é o departamento HSE que faz só, é o departamento da segurança, conjuntamente com quem está a projetar, efetivamente, a máquina. A máquina, bem, ou antes de colocar a máquina ao serviço, antes de fazer a ligação, nós, conjuntamente com o responsável da máquina, porque há uma área departamental para cada projeto, nós vamos verificar se a máquina efetivamente cumpre alguns requisitos. E, portanto, nós verificamos, estão aqui alguns exemplos, e a partir desse momento há o compromisso das partes em que tudo se cumpre e, portanto, já é emitido um projeto. Nós, neste momento, já avançamos para haver um controle, há um sistema informatizado, portanto, qualquer um de nós pode verificar, mesmo o administrador, qual é a questão, como é que está a máquina, se há algum ponto em aberto. Os documentos são todos colocados lá, certificados de conformidade, manuais, aprovações, e não só das máquinas, mas tudo que está à volta da máquina. Não esquecemos, assim, exato. Pode haver situações pendentes e esse sistema mostra-nos claramente o que é que está, qual é a situação, se a máquina tem algum risco, se é preciso introduzir, se falta alguma coisa. Faz, para cada linha de montagem, se houver uma introdução de uma nova máquina, introduz essa máquina aquilo que já se falou muito das análises de riscos. Depois, há uma aprovação não só da máquina, mas o contexto ambiental da máquina, porque a máquina pode vir num contexto isolado, mas nós depois temos que introduzir numa linha de montagem e nós temos que verificar estas questões todas, e aí é, digamos, a minha área que faz isto, que verifica, além da questão que nós estamos a discutir hoje, que é a questão das máquinas, verifica, faz o checklist ergonómico, nós temos que ver se há fichas também, em termos, por exemplo, do produto, se há químicos, nós vemos a questão da iluminação, vemos as vias de circulação, porque a Bosch determina determinados espaçamentos mínimos obrigatórios para a circulação, portanto nós temos que verificar
estas questões todas. E, portanto, na aplicação da diretiva e neste processo, isto é realizado. No meu entender, o grande sucesso de nós hoje termos um nível, no meu entendimento, bom nesta temática é efetivamente o primeiro passo, que é na compra, na definição dos requisitos, e no segundo passo, que é uma pré-aprovação e corresponsabilização da pessoa do projeto, que naquele momento exato, ainda a máquina não está na empresa, verifica-se uma série de requisitos se cumpre ou não. Isso é logo, como dizem, meio caminho andado para o sucesso. Está bem? Relativamente à verificação de segurança, nós obviamente cumprimos, digamos, tem-se de cumprir não só por cumprimento, mas porque efetivamente verificou-se que é uma grande vantagem associar aquilo que nós fizemos a um sistema de manutenção preditiva, preventiva e corretiva, tudo o que se possa saber, dentro, por exemplo, do TPM, e que nós adicionamos aos processos também a verificação da lei dos 2 anos dos sistemas de segurança. E, por consequência, quando este sistema é automático e nós conseguimos garantir este processo. Tem aqui um exemplo em que, na folha de trabalho, quando sai automaticamente, nós sabemos para todas as máquinas e todos os equipamentos, sai logo aquilo que ele tem que verificar. Nós, em Braga, o que fazemos, há duas componentes, uma interna das máquinas do processo produtivo que é feito pelos nossos técnicos, com a devida formação, e há uma parte que nós não fazemos. Eu dou 3 exemplos muito importantes, que são relevantes, que são os empilhadores. E os empilhadores, faço aqui uma ressalva, que a nossa solução mais interessante para manter tudo em dia foi fazer leasings de empilhadores e não compra. Quando nós comprávamos empilhadores, estávamos sempre fora dos contextos, porque as máquinas evoluíam, nós tínhamos que manter o equipamento. Eu sei que às vezes não se pode fazer isto tão facilmente por razões de custos. A solução foi essa, e as empresas que vendem ou que nós fazemos o leasing têm a obrigação de trocar os equipamentos de X em X anos e também fazer as verificações de segurança. Nós passamos a responsabilidade para eles, que é uma solução que posso dizer ideal e que foi muito boa para, digamos, para o nosso departamento, que andava sempre em discussão sobre este tema. A questão de máquinas de raio-x também é outra entidade externa. Nós temos máquinas de raio-x para a nossa indústria, também fazemos isso, não somos os nossos técnicos, nós recorremos a entidades, para, neste caso, a própria empresa que garante e que tem técnicos para fazer isto. E depois há outras, digamos, equipamentos, eu só dou 3 exemplos, que nós não fazemos, mas garantimos. Vocês não vão ver o filme, porque eu vou retirar, nós vamos todos almoçar, um dia vamos encontrar noutro sítio e eu mostro-vos o filme, que é uma parte geral, ou vocês vão a Braga e veem a fábrica. Mas nós, para sermos competitivos, temos que mudar os processos e temos que melhorar as máquinas. E nós, em Braga, temos 2 tipos de máquinas. Um que é standard, que nós vamos ao mercado, compramos e sabemos e precisamos daquela máquina, mas porque os nossos produtos são inovadores, muitas vezes nós temos que, com os fabricantes, fazer máquinas. Porquê? Porque nós precisamos para, digamos, processos inovadores. O que nós fazemos muitas vezes, trabalhar, e fazemos sempre isso, melhorarmos as existentes sempre com o fornecedor, e posso-vos dizer que nós temos alguns casos de sucesso, que depois as modificações, otimizações que nós fazemos com eles, são um produto que vem a seguir na modelização da venda de produto deles, e também há produtos ou máquinas que nós fazemos o projeto em conjunto, dizemos as necessidades, e fazemos aqui digamos, uma interação. Nestes casos, obviamente que depois a entidade tem que fazer, dentro das questões normais, tem que fazer, digamos, as certificações ou digamos, as conformidades que são devidas.
Nós, sendo uma indústria eletrónica, também temos na nossa serralharia máquinas da Adira e, portanto, quando adquirimos, já temos alguns cuidados e eu penso que aqui a Isabel pode dizer que foi ela responsável pelos requisitos das compras. Nós, de preferência... 5 minutos. Vão ser cumpridos. O desmantelamento, e eu acho que este quadro que foi apresentado está muito bem, digamos, explícito. Portanto, eu já vou no último. O desmantelamento, efetivamente, é muito importante e nós, por norma, para evitar problemas, que nós sabemos que às vezes é muito complicado, nós desmantelamos ou sucatamos o equipamento de uma forma ambiental correta. Onde é que está efetivamente o nosso foco hoje? E da Bosch também? É nas empresas externas. O nosso foco, efetivamente, nós somos especialistas em fazer eletrónica, fazer placas, fazer aquilo que vocês veem, mas temos muitas empresas externas a fazer serviços para nós. E, efetivamente, a Bosch e nós, há uma regra, digamos, que nós temos também internamente de cumprir, que é o controle das empresas externas. E isto é muito importante porque, efetivamente, aparecem-nos de tudo, posso dizer, no mercado. E, portanto, nós obrigamos todas as empresas externas a enviar-nos, além daqueles requisitos todos que vocês já sabem, na parte de saúde e segurança, para os equipamentos e para as máquinas que eles nos trazem, todos os documentos como se fosse uma máquina que entrasse na primeira vez. Portanto, se vai entrar um empilhador, ou se vai entrar um guindaste, ou se vai entrar uma plataforma, eles têm que enviar antecipadamente a máquina, o documento e também as verificações de segurança, a última verificação de segurança que tem. E nós só deixamos de entrar o equipamento na localização, nós chamamos de localização à empresa, se tiver esses documentos e mais outros que não são relevantes para aqui e para a diretiva de marca. Também é importante, e vem aqui, digamos, nos vossos documentos, a notificação de trabalhos perigosos. Os trabalhos em altura, que efetivamente eu tenho histórias muito interessantes que não vou contar hoje aqui, nós obrigamos previamente, tanto aos nossos colegas que são responsáveis pelas obras, como para as empresas externas, a notificar os serviços de segurança que vão realizar aquele trabalho. Posso-vos dizer que isto é uma peça, uma forma muito importante de controlar como é que depois vai-se fazer, digamos, o cumprimento de que os EPIs e as máquinas estão a atuar corretamente nas atividades. Tão importante ou não, efetivamente, é o mindset digamos, dos trabalhadores. Efetivamente, nós podemos ter máquinas muito seguras, e aqui o engenheiro transmitiu isso muito bem, podemos ter máquinas muito seguras, mas se não houver mindset, formação para utilizar as máquinas, posso-vos dizer que, efetivamente, o acidente vai acontecer. É uma questão, a lei de Murphy, ele vai acontecer. E, portanto, o mindset dos trabalhadores, e numa empresa como a nossa, que tem muitos trabalhadores, ou nas vossas, estão aqui de certeza muitos representantes, o mindset, efetivamente, tem que ser trabalhado continuadamente. E eu aqui peço à ACT, vou pedir uma ACT, os novos elementos, ou seja, os novos trabalhadores que nós recebemos, muitas vezes, em termos de segurança, têm um nível escolar, mesmo dos nossos engenheiros que saem das universidades, um mindset de segurança muito baixo. E nós temos que fazer um esforço enorme para adequar às nossas realidades. E era um pedido que devia haver uma intervenção maior nessa área, tanto nas universidades, talvez a Ordem dos Engenheiros possa também insistir nessa área, nas escolas, efetivamente, de certeza que nas nossas empresas era tudo melhor se efetivamente houvesse antes deles chegarem à área do trabalho, essa atividade de formação. Portanto, nós temos isto também, como a colega transmitiu, a questão da motivação, e a motivação não é só segurança, são outras coisas, que nós sabemos todos onde podemos ir buscar isso. Nós também temos essas atividades todas para tentar melhorar. Portanto, eu já disse isto. Portanto, nós temos sempre de melhorar e às vezes
somos confrontados, e eu gostei muito de onde é que está aqui o colega, que um dos requisitos que eu sou confrontado sempre é melhorar a produtividade. Ou seja, os nossos colegas do processo têm sempre, nos nossos produtos, a tentar melhorar a quantidade. Aquele número que eu vi, 720 por dia. Provavelmente o RAS para o ano tem que ser 780 por dia. Isto vai ter implicações no processo e nós temos que acompanhar essas questões todas. Muito obrigado.